Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso, né? Que é a Bíblia. E a gente estamos falando dos profetas maiores, relatando quais são os seus feitos, né? Quais foi a principal atribuição da palavra do Senhor. E a gente falou do vídeo anterior, a lamentação de Jeremias, quando ele viu o seu povo sendo levado escravo para a Babilônia, que é a atual Iraque. E hoje a gente vamos falar do livro de Ezequiel, que é o profeta Ezequiel, o profeta que foi levado, né, de Israel para a atual Iraque, a antiga Babilônia. E ele foi o autor do livro de Ezequiel, que até mesmo o nosso Senhor Deus fala para Ezequiel, filho do homem, sempre chamou ele filho do homem. O Ezequiel, o livro de Ezequiel, é o autor do profeta Ezequiel, em cerca de 593 a 570 a.C., e com o propósito de incentivar os exilados a se manterem fiéis a Deus, pois ele cumprirá a promessa de conduzir o povo à terra prometida, conduzir ao Senhor. Ele foi um dos profetas que estava exortando os exilados ali, ficar ali durante 70 anos. 70 anos exilados, sendo escravizado pelos caldeus, pelos babilônicos. E com isso, ele exortava com as palavras do Senhor ali no rio Quedar. Ou seja, naquele rio ali, ele anunciava a palavra do Senhor, falava da palavra do Senhor. E o Ezequiel, o profeta, em hebraico, fala de Iazekel. E no grego é Lezequiel. E em latim Ezichel. E foi um dos sacerdotes que profetizou por 22 anos durante o século 7 a.C., através das visões que ele teve durante o exílio da Babilônia, que tal como é registrado no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel fala constantemente voltando, anunciando a palavra do Senhor, que o povo de Israel vai voltar para a sua terra. E o cristianismo vê Ezequiel como um profeta, e o judaísmo considera o seu livro como uma parte do seu canone. É considerado o terceiro das principais profetas, e o islamismo fala de um profeta chamado Dulq-Kefir, que acostuma ser associado com Ezequiel. O profeta Ezequiel era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia. E tendo exercido a sua atividade entre os anos de 593 a 571 a.C., e diz que fundou uma escola de profetas que ensinava na beira do rio Quebar, que cortava a cidade da Babilônia. E a sua curiosidade, as visões que o profeta teve sobre a glória de Yahweh, o Senhor Deus, e os sinais aconteceram, e a sua própria vida demonstrando que as ações de Deus são fortes, marcantes. E Ezequiel perdeu a sua esposa com um sinal da queda de Jerusalém. Ainda por cima ele ser levado cativo, ele perdeu a sua esposa ali, representando ali a queda de Jerusalém.
Olha o que está escrito no livro de Ezequiel 24, do versículo 15 ao 27. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, que um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos, e nem mantenha apartado do seu turbante e as suas sandálias os pés. Não cubra o rosto, e nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Por isso falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: Você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: Eis que a palavra do Senhor veio a mim. E diga à nação de Israel: Assim que o soberano Senhor, estou a ponto de profanar o meu santuário e a fortaleza que vocês se orgulharam, o prazer dos seus olhos e objeto da sua afeição, e os filhos e as filhas que vocês deixaram lá caíram pela espada. E vocês farão o que fiz. Vocês nem cobrirão o rosto e nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes, e na cabeça as sandálias, e nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa das suas iniquidades, e gemerão uns pelos outros. E Ezequiel será um sinal para você. Você fará o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. E você, filho do homem, no dia em que tirar deles a sua fortaleza, a sua alegria, a sua glória e o prazer dos seus olhos, também os seus filhos e as filhas, suas filhas, o maior desejo de suas vidas. Naquele dia, um fugitivo virá dar-lhe a notícia, naquela hora que a sua boca será aberta, porque falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão o que eu sou o Senhor. Essa palavra é muito forte, que o nosso Senhor Deus relatou para ele como de indignação, de justiça, que os babilônicos iam matar a esposa dele, a espada. E isso aconteceu, e Deus cumpriu a sua profecia, falando ali para o Ezequiel, simbolizando o colírio dos olhos dele, que é a esposa dele, ia ser morta pelos babilônicos. E é assim também a consequência, que é a queda de Israel. Mas Jesus, ele está no controle de tudo. Creia nessa palavra do Senhor Jesus, que Jesus, ele ama você e ele quer você na Nova Jerusalém. Não como que aconteceu os anos atrás, que teve a queda da Babilônia pelos babilônicos e depois pelos romanos. Crê que Jesus Cristo te ama e te quer bem. Pode passar até por uma aflição, mas esteja firme nele, que ele vai te livrar de todas as situações, de todos os sofrimentos, no nome poderoso e maravilhoso de Jesus.